Por gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor nessa noite. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós temos o privilégio de estar na sua casa, de buscar o Senhor, meu Pai, de adorar o Senhor com todas as nossas forças, meu Pai, buscando chamar a sua atenção, meu Pai, para que o Senhor olhe para nós, para que o Senhor olhe para o nosso coração, e que o Senhor encontre a verdade, Senhor, a sinceridade, um coração disponível, Senhor, porque o único lugar que o Senhor busca é um coração que está aberto, meu Pai, que está livre para ser preenchido pelo Teu Espírito Santo, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, se um coração está já ocupado com outras coisas, com si mesmo, com as mágoas, meu Pai, com preocupações, não tem como o Senhor dividir um espaço com essa pessoa, nesse coração, nessa casa, Senhor espiritual. Então que o Senhor encontre, meu Deus amado, pessoas que estão determinadas, meu Pai, não apenas empolgadas com alguma coisa ou fingindo, meu Pai, a boca fala uma coisa, mas o coração está longe, como diz na sua palavra, os lábios louvam, mas o coração está distante. Então estão falando palavras vãs. Mas o Senhor não encontra apenas pessoas que dizem que querem o Senhor, mas que trabalham todos os dias com as suas obras, com a atitude certa, mostrando ao Senhor, meu Deus, me ajuda porque eu quero o Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Abra as nossas mentes para que nós não sejamos roubados nas nossas oportunidades, no nosso tempo, que nós não sejamos roubados, meu Pai, por sentimentos diabólicos, malignos, influências malditas, meu Pai, perda de tempo, perda de vida, perda de oportunidades, meu Pai, tem misericórdia de nós e nos tira as escamas, nos ajuda, Senhor, a ter o discernimento, porque a sua palavra diz que fugir da aparência do mal é aquilo que nos dá inteligência, Senhor. O temor do Senhor, como disse Jó, o temor do Senhor é a sabedoria, e se afastar do mal é inteligente. Então que nós não vemos apenas perseguir, Senhor, a sabedoria, mas que nós vamos usar a nossa inteligência para identificar, para saber. Isso eu já fiz uma vida inteira, eu vi que não funciona. Então eu não vou mais ficar perto disso, eu não vou mais falar disso, eu não vou mais me relacionar com pessoas que fazem dessa forma. Então eu vou me afastar do mal. Isso é ser inteligente. Que nós venhamos a buscar isso, Senhor, todos os dias, a sabedoria e a inteligência, Senhor. Então eu te peço, abra as nossas mentes, para que a nossa mente esteja aberta a ouvir a sua voz, a receber a palavra, Senhor, porque a sua palavra não é lançada aleatoriamente, Senhor, não. A sua palavra vem com aquilo que nós estamos precisando, Senhor. A sua palavra, quando ela é lançada, ela tem um objetivo: dividir alma e espírito, juntas e medulas, razão de emoção. Então eu te peço, Senhor, que a sua palavra venha novamente e nos corte, Senhor. Corte e tire tudo aquilo que não provém do Senhor, para que fique somente aquilo que provém do Senhor, em nome de Jesus. Se falamos, meu Pai, pensamos coisas, tivemos atitudes ao longo desse dia que temos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, meu Pai, para que todos os dias nós possamos crescer um pouco mais, nós não venhamos a cair nos velhos erros, meu Pai, o que a gente fez ontem, que não Te agradou, que nós não venhamos a cometer amanhã, que nós venhamos a ter a postura dos vencedores, meu Pai, que tiram as desculpas e simplesmente fazem o que é necessário. Eu Te peço, abençoa essa noite, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, cada um que está na nossa igreja virtual, nos pontos de luz, que o Senhor alcance cada vida, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa, em nome de Jesus, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos, que possamos viver, Senhor, todos os dias da nossa vida, sempre com essa disposição, com esse foco. Eu vou crescer um pouco mais todos os dias, aprender algo novo, melhorar em alguma coisa, eu vou ser um pai, um marido, uma esposa, uma mãe, um profissional, vou ser uma pessoa melhor todos os dias. Esse é o nosso objetivo, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui, Senhor,
em nenhum outro lugar, meu Pai, porque o melhor lugar que nós podemos estar é na sua presença. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém? Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus. Boa noite. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês também. Vamos juntos, pessoal. Fala comigo. Fé completa. Fé completa. A fé sem obras é o quê, pessoal? É morta, é inútil. A fé e obras são inseparáveis. Não dá para a gente vai ler isso, né? Dá para eu falar que eu tenho fé se eu não tenho obras. Mas eu posso falar que eu tenho fé pelas obras. Então a fé e as obras, elas têm que estar juntas. E essa fé, ela se manifesta através dessas ações que você realiza, que eu realizo todos os dias. As nossas obras, fala, as minhas obras, revelam a minha fé. Então, a bispa já falou sobre isso. Quando você olha uma pessoa, você pode perceber, você pode ver quais são os hábitos dela. Como ela fala, o aspecto dela, os hábitos dela. Então, os primeiros minutos que você está com uma pessoa, que você está vendo, ouvindo, você percebe quais são os hábitos daquela pessoa. Então a gente pode ver Abraão, lembrar de Abraão, o pai da fé. Abraão, ele não dizia que ele tinha fé. Abraão fazia. Abraão tinha obras de fé. Você não vê em nenhum momento ele falando, a gente vê no Novo Testamento chamando ele do pai da fé, mas em nenhum momento ele falou, eu sou o pai da fé. Alguém leu isso já? Não, porque não tem. Ele não fala dele, mas ele faz, ele agia. Então no dia a dia nós estabelecemos o nosso padrão. Você tem um padrão no seu dia a dia, do seu começar do dia, do seu início do dia até o seu final do dia, você estabeleceu um padrão. Então cabe a nós analisarmos se esse padrão tem nos conduzido a uma fé viva ou uma fé morta. Então, nesse padrão, nós estabelecemos comportamentos, e esses comportamentos revelam o tipo de fé que nós temos. Vamos começar aqui em Tiago 2,14 em diante, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí ele dá um exemplo, né? Você diz que tem fé, mas cadê as suas ações? Será que essa fé pode salvar você? Pode mudar alguma coisa? Ele dá um exemplo. Se o irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, ah, que lindo, dá um tchauzinho para ele. Mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Você foi lá, você pregou para a pessoa, veio te contar um problema, você mas Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, e você vai se aquecer, e você vai comer, e vai com Deus, e vira as costas. Você ajudou? Como aquela pessoa precisava naquele momento, sim ou não? Não. Como vem? A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Por que foi aquela fé? Que você foi lá e falou, não, Deus vai te ajudar. Mas às vezes a pessoa está precisando de um momento, alguma coisa naquele momento. Mas alguém pode argumentar, bom, esse negócio de fé é relativo, né? Vai da opinião de cada um, não é verdade? Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Então veja que a fé é algo objetivo, que a gente vive nesse tempo, né, do relativismo. Não, esse negócio é ponto de vista, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a gente tem que se respeitar, aquela baboseira toda, né? Mas não. Então mostra essa tua fé. Você não tem uma fé muito grande?
Cadê o dia a dia? Cadê essas obras? Mas eu não preciso falar nada, se eu tiver as obras, aí eu mostro a minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem. Você for na Praça da Sé, você for num centro aí, você falou, você crê em Deus? 90%, né? Vai falar, não, claro que eu creio em Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então tem alguma vantagem eu falar que creio em Deus, pessoal, sim ou não? Até os demônios acreditam que Deus existe. E eles temem mais do que muita gente, porque eles tremem de medo ainda. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a fé e suas ações, fala comigo, atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé, fala comigo, completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Então, Raabe é um ótimo exemplo que Tiago dá. A gente não vê a Raabe falando de Bíblia, de nada. Mas a gente vê ela tendo uma atitude de fé, uma atitude que colocou a vida dela em risco. Então, ela teve uma obra que mostrou a fé dela na mudança da vida dela, naquela oportunidade que ela ia agarrar. Então ela teve atitudes. Assim como o corpo sem fôlego está morto, fala comigo por favor, também a fé sem obras está morta. Então a gente vê aqui, muitos dizem que têm fé, outros dizem, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus, mas as nossas obras vão revelar a verdadeira fé. Então, de que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não tenho as ações que comprovam a fé? E esse tipo de fé, sem ações, não salva ninguém. Que é o exemplo que ele deu. Alguém chega em você e fala, estou precisando de ajuda. E você fala, Deus te abençoe. Eu não agi por fé. Porque a fé é expressa no dia a dia. A fé é expressa quando eu ajudo o próximo. A fé é expressa quando eu perdoo o próximo. Isso é fé. A fé é expressa quando eu encaro as consequências das minhas escolhas. Então eu fiz errado, eu lesei alguém, então agora eu vou assumir isso, eu vou admitir isso, eu vou consertar isso. Então eu tenho responsabilidade. Uma pessoa foi lá e se envolveu num relacionamento e daí veio uma criança, por exemplo. A fé é crer naquilo. Não, agora eu assumo as consequências das minhas atitudes. E não faço como muitos têm feito. Isso daqui não é problema meu, isso daqui vai me atrapalhar a vida. Isso daqui vai me prejudicar. Não, eu assumo as minhas responsabilidades. Eu admito, eu mudo, eu quero mudança. Então não tem como eu mudar escondendo. Tanto que a palavra diz, aquele que esconde as suas transgressões, não vai fracassar. Mas aquele que abandona, deixa e abandona, esse alcança a misericórdia. Eu confesso, eu deixo e eu alcanço a misericórdia. Então, isso é um ato de fé. Quando me comprometo com mais no Senhor, na obra de Deus, quando eu dou passos, isso é fé. O Senhor está observando isso, eu ajo baseado na confiança em Deus. Então, crer na palavra e praticar, isso é um ato de fé. Porque se não produzir boas obras, os resultados serão o cadáver de fé. Vai ser uma fé morta, sem sentido nenhum. Então mostra a sua fé. O que é mostrar? É expor. É algo explícito, algo que está claro no seu dia a dia, que você está vivendo pela fé.
Então eu só falar que eu creio, mas eu não tenho uma postura diferente na minha vida, no meu casamento, na minha empresa, com as pessoas em geral, no máximo vai ser mostrar que eu tenho a fé dos demônios. Que eles tremem de medo, mas não mudam, não creem a ponto de mudar. Então muitos infelizmente têm vivido nessa fé inútil, têm tomado posse do pior na vida dele, porque tudo é fé. Todos têm uma fé, todos têm uma fé em alguma coisa. A palavra diz que tudo deve ser feito pela fé, tudo deve ser feito com fé, que até comer deve ser feito pela fé. Mas muitos, infelizmente, estão vivendo uma fé que tem paralisado a sua vida. Muitos continuam envolvidos com as más notícias, com os problemas, porque isso é uma fé. Quantas pessoas que ainda continuam se baseando na vida por notícias, por pessoas, e não rompem, não creem, não dão os passos de fé, não dão aquilo que Deus está esperando, aquele chacoalhão, aquele rompimento. Por quê? Porque ainda a fé dele vai ser que não é o momento certo, a fé dele mostra que ele não vai dar certo. Então, são tipos de fé. Então a pessoa continua envolvida com más notícias, com problemas, porque é a fé dele. É a fé dele, eu não vou fazer mais porque vai me faltar. Então ele tem fé que ele vai perder, ele tem fé que ele vai ser derrotado, ele tem fé que a doença vai matá-lo, ele tem a fé de que ele não vai conseguir. São tipos de fé. Na sua família, por exemplo, quais são os demônios que talvez estão atuando aí há gerações? Demônios da imoralidade, dos vícios, do adultério, da miséria, do travamento financeiro, dos problemas mentais. Você se levantou contra esse padrão? Você se levantou para quebrar essa hereditariedade? Você se levantou para lutar contra essas misérias que acometem a sua família, as gerações? Todo mundo tem problema mental, ninguém tem sucesso financeiro, todo mundo é divorciado, todo mundo tem problema com a justiça. Você se levantou contra esses demônios que têm arruinado por gerações? Você colocou um fim nisso? Você colocou um fim nisso na sua vida para que não atinja os seus descendentes? Você estabeleceu a consistência também é um ato de fé. Você acredita que fazendo todos os dias o que deve ser feito, você vai colher aquilo que você está buscando? Mas se você não tem a fé para isso, se nós não temos a fé para ter a consistência, é o que infelizmente muitos fazem, muitos estão tão perto da sua vitória, mas ele desanima. Como o exemplo lá de Davi, que chegou em Ziclag, e tudo estava queimado, e eles choraram até perder as forças, mas ele se levantou, ele se fortaleceu no Senhor, e logo, ele deu a resposta certa, e logo ele assumiu como o rei de Israel. Quando o Josué estava para enfrentar aquela situação, aquela batalha de Jericó, estavam tão perto de entrar na sua terra prometida, mas tinha ali a cidade mais antiga do mundo, com as muralhas mais incríveis que já existiu. Mas depois daquilo, eles entraram na terra. Então é como aquele exemplo que a bispa falou, daquele que foi cavando, que disseram que ali tinha um veio de ouro, ele foi cavando, e não achava nada, e desistiu, vendeu a terra, e foi outro lá e acreditou, e estava 1 metro da jazida. Então muitas pessoas estão tão perto, mas ele não tem consistência, ele não mantém a sua fidelidade, não mantém a fé. Então ele desanima, ele para, ele retrocede, ele olha para os lados, ele olha para as circunstâncias, ele tira o olhar do Senhor, então ele desiste. Então vira uma fé sem obras. Então nós não podemos aceitar passar por cima daquilo que nós sabemos, por cima da nossa consciência. Muitos estão na igreja há anos e continuam tomando posse das vozes malignas,
ao invés de tomar posse da voz de Deus, da palavra de Deus, mas toma posse das palavras do diabo, das palavras do mundo. Muitos poderiam estar tão longe, mas ainda, fala comigo, são tímidos na fé. Muitos ainda têm mais uma fé na doença do que na cura. Muitos ainda têm mais fé na miséria do que na prosperidade. Muitos ainda têm mais fé no divórcio do que na restauração desse relacionamento. Muitos ainda têm mais fé na incompetência dele, que é porque ele não estudou em tal lugar, que ele não fez tal curso, do que na graça de Deus sobre a vida dele. Então, qual é a voz que tem tido mais peso na sua vida? Deixa eu fazer um teste com você. Dá uma olhada em volta e procura o azul. Dá uma olhada em volta. Fecha os seus olhos agora. O que você viu? Quantas coisas que você viu amarelo? Você viu alguma coisa? Sim ou não? Não. Agora abre seus olhos, por favor. Agora procura o amarelo. Você tem alguma coisa amarela aí? Agora feche seus olhos. Você viu alguma coisa amarela agora? Você viu alguma coisa azul agora? Primeira vez você viu alguma coisa azul? Sim? Por quê? Por que você viu? Hã? Por quê? Porque eu procurei. Então, onde nós colocamos o nosso foco é aquela história da mulher grávida, né? Quando a esposa está grávida, parece que está todo mundo grávido. Quando você está buscando um carro, parece que você só vê aquele carro, só vende um tipo na rua. Não é assim, pessoal? Sim. Por quê? Porque a gente está procurando. Então, quando a gente está procurando, a gente acha, a gente foca naquilo. Então, quando eu não foco numa fé de obras, eu começo a focar na parte negativa. Eu estou procurando o quê? Em vez de eu procurar restauração, perdão, crescimento, amadurecimento, eu estou crendo naquilo que o médico falou, então eu foco naquilo. Eu estou vendo que meu marido está difícil, a minha esposa está difícil, então eu estou focado naquilo. Então eu estou vendo que as situações, eu estou olhando em volta, estou vendo o jornal, eu estou assistindo TV, e só tem notícias ruins, então o meu foco está para aquilo. Logo eu vou procurar o quê? Eu vou procurar umas notícias, eu vou ver o pior das coisas, eu não vou conseguir romper, porque a minha fé é de que vai dar errado. Sim ou não, pessoal? Tudo que a gente foca, lembra aquela frase da bispa? Tudo que você foca, o que acontece? Expande. Você procurou uma cor, aí te falei de uma outra cor, você não tinha visto, porque você não focou naquela cor. Mas quando eu falei, agora você procura aquela cor, você achou. Mas antes você não tinha achado, por quê? Porque você não tinha procurado, você não tinha focado naquilo. Então muitas vezes a gente está aqui, a palavra está falando, mas meus olhos estão em outro lugar. A palavra está falando, vai, creia, tem atitudes de fé, mas os meus olhos estão focados no problema. Então o que eu faço? Eu atraio aquilo para mim. Eu atraio. Então, a fé precisa de boas obras. Então nós precisamos alinhar a nossa fé com essas obras, do contrário vai ser inútil. Senão a gente vai ter só a fé dos demônios, eu creio, Deus é tudo na minha vida, em nome de Jesus vai acontecer, e eu estendo a mão, eu concordo aqui, mas na hora que eu saio, eu não ajo, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu me entrego às emoções, eu me entrego ao orgulho, eu me entrego às más notícias, eu travo, eu paraliso. E as ações precisam estar ligadas junto com a fé. Senão ela fica incompleta. É o cadáver de fé. Um corpo que não tem espírito, ele se torna um cadáver. Uma fé sem obras é um cadáver de fé, é algo inútil. Por isso que muitos crentes, infelizmente, não têm vitórias na vida, porque a fé que ele tem é uma fé cadáver. Ela não vence o problema, ela não sai de certas situações, ela está sempre vivendo repetições na vida dela, ela não rompe de fato. Aí a pessoa fica patinando na vida,
Por quê? Porque ela não acreditou ainda o suficiente para romper com aquilo. Aqui em Gênesis 22 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. No mês seguinte, Abraão se levantou cedo. É isso, pessoal? Na manhã seguinte, ele falou no dia anterior, à tardezinha, escurecendo. Abraão, na manhã seguinte, 5 da manhã, já estava saindo. Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, ele disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. E aí eu pulo lá para o 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Fala comigo, agora eu sei que você teme a Deus de fato. Agora eu sei. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então, na vida com Deus, nós precisamos ser rápidos. Senão a gente fica igual aquela situação do povo, dos israelitas com Golias. Golias já estava há quanto tempo lá ofendendo, amaldiçoando Israel, pessoal, quando Davi chegou? 40 dias. E quantos dias que Davi ficou vendo aquilo? Nenhum. Ele ouviu uma vez. Porque aquilo que eu não lido na hora se torna uma fortaleza. Porque é aquela frase, né? Tem pessoa, a gente pode viver 3 semanas sem comida, 3 dias sem água, 3 minutos sem ar, mas a gente não fica 3 segundos sem pensar. Então, quando eu não luto, eu não repilo aquele pensamento, aquilo já começa a se instalar na nossa vida. Aí eu deixo ele um dia, uma semana, um ano, 10, 20, aquilo já se tornou uma fortaleza. Aquilo já se tornou uma muralha. Por isso que tem gente que passa ano, ele está falando a mesma coisa, ele está reclamando a mesma coisa, da injustiça, do que deixaram de fazer, do que fizeram. Por quê? Porque ele deixou se tornar uma fortaleza na vida dele. Então ele se sente atacado, ele se sente prejudicado, ele se sente desprezado, ele se sente tudo, porque são sentimentos que não foram vencidos, foi permitido que ele se instalasse, e agora a luta para tirar aquilo lá é muito maior. Então precisa ser rápido. Abraão saiu no dia seguinte, na manhã seguinte. E ele teve essa fé. Fiquem aqui. Nós iremos e voltaremos. Ou seja, o anjo tinha falado, vá no monte e ofereça o seu filho. E o que ele falou? Nós iremos e voltaremos. Ele creu. Ele confiou. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Deus disse, sacrifica, mas ele tinha fé que Deus faria alguma coisa. É pouco ou não é, pessoal? É pouca coisa isso? Deus falou, você vai matar, você vai sacrificar. E ele falou, vamos adorar e depois voltaremos. Bota para mim o 5, pessoal. Vamos adorar e depois voltaremos. Ou seja, mas Deus falou que ele ia sacrificar. Não, Deus vai fazer alguma coisa. Olha o nível de fé desse homem. E o anjo fala, agora sei. Fé não é o que eu falo. Fala, fé é o que eu faço. Fé não é o que eu falo. Ele não disse. Você não ouve o Abraão falando, eu tenho muita fé. Não, mas você ouve o anjo falando, agora eu sei. Agora eu sei que você me teme, que você me ama. Ele teve uma ação viva.
Você teve uma fé para vir até aqui. Você teve seus desafios nesse dia, suas lutas, e você veio até aqui, você teve essa fé. Mas e depois? O que você vai fazer com o que você está recebendo nessa noite? Vai crer de verdade no resultado que essa fé proporciona a todo aquele que crê? Porque somente uma fé viva, como a de Abraão, vai produzir resultados, vai atrair para a nossa vida resultados grandiosos. Aqui em Hebreus 11 diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Se Deus falasse para você hoje, você ia achar que não, talvez a maioria, se não todos, achariam que era uma voz de que você está ficando maluco. Eu estou ouvindo vozes. Assim, fulano, sai daí e vai para algum lugar. Vou para onde, Senhor? Eu vou te indicar. Vai seguindo, vai andando aí. Você pega o seu carro e pega a estrada, vai embora. Senhor, mas eu tenho família aqui, ó, eu tenho trabalho aqui, ó, eu tenho uma vida aqui. Pega e eu te mostrarei. É pouca coisa também ou não? Não? Quem será, né? Quantos que estariam com uma determinação dessa? Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas, não era nada dele, ele só chegou lá num lugar, chegou em algum lugar. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa, eles acreditaram, não é que eles herdaram porque eles creram, obviamente. Então muitos até sabem e ensinam os outros, mas não têm os resultados, porque não toma isso como a sua herança, não, é para mim também. Não tem resultados, porque sabe o que deve fazer, mas não faz. Ninguém está, eu não estou aqui, você não está aqui por acaso, pela sorte, pelo destino. Você não está, nós não estamos aqui, fala, eu não estou aqui. Eu cheguei até aqui. Então nós chegamos até aqui. Então a fé exercitada até esse momento nos trouxe até este momento, até esse patamar. Ah, mas não estou gostando. Foi uma fé que te trouxe até esse momento. A gente já falou aqui. Seja feito conforme a sua fé. Seja fé na doença, seja fé na separação, seja fé na miséria, ou seja fé na prosperidade, na restauração, na mudança de vida. Uma fé nos trouxe até este ponto. Seja boa, seja ruim. Seja uma fé de bons resultados ou resultados ruins, porque a gente acabou de falar, tudo é pela fé. Então nós somos o resultado de uma fé. Os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida profissional, tudo é o resultado de alguma fé. E Deus tem para nós um alto nível, um nível de vencedor, aquele que tem para emprestar, aquele que tem para dar, aquele que está sempre por cabeça, sempre por cima, esse é o nosso padrão. Esse é o lugar que Deus tem para cada um de nós. Isso é mentalidade. Fala, mentalidade. É igual quando eu falei na semana passada de você colocar aqui o seu propósito, o seu sonho, o seu projeto, o propósito da sua riqueza. Então a gente já vê aqui que já tem mais fotografias, mais imagens. Ainda não chegou, eu queria um grandão desse daqui, botaram um tablet aqui, né? Botaram esse minúsculo aqui. Mas não, é para vir esse grandão aqui. Então, é mentalidade. Eu estou no trabalho da vigília do melhor da terra, ele é aqui, que Deus me levanta, me sustenta, me coloca por cabeça, sempre por cima, para ser cabeça, para estar entre os reis, para fazer coisas incríveis, para ser coluna. Mas aí eu venho mais ou menos no culto, eu não tenho coragem de declarar, eu não monto o meu próprio sonho. Porque aqui tem um monte de gente que botou o sonho dele. Tem um monte de gente que botou um monte de sonhos para o reino. Então esses sonhos não são os sonhos da pessoa, são sonhos de Deus. Porque você foi atingido porque alguém teve fé de alguma forma, seja
financeiramente, seja no evangelismo, seja com um jornal, seja apoiando num programa, você foi alcançado de alguma maneira. Então são sonhos de Deus, que você deixe um legado, que você seja uma pessoa impactante, porque a gente admira esses homens da fé, esses homens e essas mulheres de fé. Mas eles venceram, eles tiveram o momento deles. O que a gente sempre fala? Agora é a sua vez, é a minha vez, é o meu momento, é o nosso momento. Mas nós precisamos crer nisso. Crer que não foi só naquele tempo, só com aquelas pessoas, mas é que neste momento, porque a fé, a palavra, o Deus, as oportunidades continuam aqui. Mas eu preciso acreditar. Não é Deus que precisa acreditar, eu preciso crer nisso. A palavra nos dá todos os dias a oportunidade de crer em coisas maiores. Mas se eu não acreditar, se eu falar, não, eu vou trazer, e eu não trouxe até agora, por quê? Bobagem, bobagem mesmo. Tem muita gente que perde muita coisa boa na vida porque acha que é bobagem. Então, por ser bobagem, o que ela mostra? Que ela não acredita, que não é fé dela, que não precisa disso, e não é isso que vai mudar a vida dela, não é isso que vai fazer a diferença, é exatamente isso. As pequenas coisas é o que muda a nossa vida, não são as grandes coisas, são as pequenas coisas que a gente faz sempre, continuamente, consistentemente, que mudam a nossa vida. Eu já vi um cara falando que se você fizer 9 horas de treino por semana, em um dia, você fica lá 9 horas na academia, se matando lá, você não fica em forma. Mas se você fizer 20 minutos, mais 7 dias na semana, você fica em forma. Então, às vezes a pessoa vem, daqui a pouco a gente vai começar os 52 dias, a pessoa vem com aquele gás, termina o propósito, às vezes na metade do propósito a pessoa já está desanimada. Não vai viver o melhor ano da vida dela. Não vai terminar com grandes testemunhos e vitórias. Mas vai ver outros testemunhando, crescendo, avançando. Por quê? Consistência, mentalidade. Então, da mesma maneira que a pessoa está num trabalho, você teve uma fé para vir até aqui, mas é a fé para praticar, para estar nas intercessões, nas orações, nos cultos, orar, interceder para que os seus sonhos, os sonhos de Deus se materializem através da sua vida, que você seja o canal de bênção, porque a palavra vai chegar, as vidas serão atingidas, mas que você faça parte desse projeto. A igreja tem sonhos, tem projetos, e você pode fazer parte disso. Lembra que a bispa falou que no momento da pandemia foi o momento que muitos explodiram, que o ministério inclusive explodiu, que as pessoas que acreditaram, que não se envolveram com as más notícias, explodiram. Lembram disso que ela fala direto? Sim. Muitos continuam com aquela velha mentalidade. Ao invés de romper, de acreditar, está olhando as más notícias, olha o que está acontecendo, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não aprendeu. Não aprendeu ainda. Está vivendo no velho padrão. Não aprendeu que aquilo não funciona. Que aquilo de ficar esperando não funciona. De que aquilo de ficar olhando para fora não funciona. Aquilo de ficar olhando para notícias, para pessoas, para opiniões de pessoas, não funciona. Não aprendeu com o tempo da pandemia. Não está aprendendo agora de novo, infelizmente. Não está crendo para romper, não quer fazer parte desse processo que a igreja vai crescer muito mais do que já cresceu. E alguns apoiam, creem e querem fazer parte disso. Outros não. Outros do jeito que está bom. É uma fé. Mas não é isso que Deus tem para ninguém. A palavra está à disposição, mas nós precisamos agarrar elas. Então, é aquela história, né? É um crente bonzinho, mas aquele que não incomoda, não está fazendo diferença. Um crente não se incomoda com quem está vencendo, já que ele também não quer assumir o protagonismo da vida dele. Ele tem que ser maduro o suficiente e não se incomodar com quem está vencendo. Um crente não é invejoso. Um cristão, ele está sempre olhando para coisas maiores. Então a fé, quando eu assumo essa posição, essa postura de fé, a fé pode tanto me levantar como me rebaixar.
dependendo do tipo da fé. Eu vou atingir as coisas mediante uma fé. Olha aqui em Tiago 1,6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma. Fala comigo, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O mar é estável ou instável? Instável. O mar é oscilante. O mar é guiado pelo mar, sim ou não? O que guia o mar? O vento. O vento guia o mar. O mar fica quieto lá, até vir um vento mais forte. Ou seja, lembra que o Jacó falou que ele era instável, era oscilante como as águas? Muitas vezes, muitas pessoas têm vivido assim, como um mar. Tem um mar, mas algo externo vem e mexe comigo. Ou seja, coisas externas estão mexendo no meu interno. Quando essas coisas externas não deveriam ter peso no meu interior. E quando eu deixo que essas coisas externas, que esses ventos, que vêm para distrair, afetem o meu interior, é quando a palavra diz que eu estou com a minha mente dividida. Enquanto o Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando veio as ondas, veio o vento mais forte, subiu as ondas nele, ele olhou para as ondas, ele começou a entrar na água. Então é aí que está onde nós desenvolvemos essa convicção. Nós precisamos dessa estabilidade de fé, dessa convicção de fé. Não mais aquela oscilação, um dia eu creio, outro dia eu não creio mais, eu começo, agora eu paro. Pessoas que vivem assim nunca vão ter uma grande vida. Sempre vão ter altos e baixos, porque ela não se apega à verdade. Aí as coisas não acontecem, aí ela começa a desanimar, aí ela dá abertura para o diabo, aí ela começa a duvidar de Deus, ela começa a ficar confusa, será que esse negócio de religião não existe? Será que eu estou perdendo meu tempo? Aí começa um monte de coisas inúteis. Aí começa a buscar doutrinas tolas, questionamentos bobos, mas e esse daqui, por que é isso? Isso está na Bíblia isso? Começa uma série de bobagens, a pessoa se envolver, aí já se perdeu, só perda de tempo. Aí começa a assistir uns caras que não tem nada a ver, que falam só abobrinha, aí a pessoa começa a duvidar, e vai para um lado, já se perdeu, a cabeça já está em outro lugar. Então a gente precisa focar numa coisa. Deus já sabe que a gente não é bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tanto que Jesus fala, foca em uma coisa. Busca Deus em primeiro lugar e todo o resto vai ser acrescentado à sua vida. Porque você está ouvindo o seu filho falar, mas você está mexendo no celular. Então você não está ouvindo o que ele está falando. Então nós precisamos focar em crescer. Focar em sermos relevantes. Focar em estar nos lugares certos. Focar em desenvolver a nossa fé, focar em ter progresso na nossa vida, esse tem que ser o nosso foco. E tudo deve ser feito por fé. Deus disse que eu posso. Deus disse, não tenha medo. Mas aí eu acredito que eu não posso. Aí eu acredito no medo. Deus disse que eu posso. E se eu disse que eu posso, então o quê? Fala, eu posso. Então eu posso. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Mas muitos falam, acreditam, Deus diz que eu posso, mas não para mim. Deus diz que o outro pode, não eu. Isso é uma fé. Romanos 4,17 diz assim, conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. Fala comigo, e cria coisas novas do nada. Veja só isso, essa expressão. A fé cria coisas novas do nada. Isso é o alinhamento da nossa vida. A fé na palavra de Deus. Nada pode ser criado do nada. Você não tem nada aqui, você cria alguma coisa? Sim ou não, pessoal? Não, mas a fé pode criar.
Deus pode criar, só Deus pode criar alguma coisa do nada. Olha só, Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida, mas de onde ele tirou isso? Foi uma fé. E cria coisas novas do nada. Só Deus pode criar alguma coisa do nada, porque não tem como eu fazer alguma coisa se não tiver nada. Eu tenho uma bexiga, eu vou criar um carro disso? Não, não dá para fazer isso. Mas Deus pode fazer coisas que não existem, se tornar existentes. É aquilo que nós sempre falamos, vamos parar de focar no como aquilo vai acontecer, mas quem vai fazer? Abraão creu sem ele ter nada, sem ele ter um filho, sem ele ter saúde, sem a esposa dele ter saúde para ter um filho. Ele creu sem ter nada, mas ele creu. Aqui em Romanos 4,18 diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. A sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, ele era um negacionista. Ele falou assim, não, estou com 100 aqui, mas estou com um corpinho de 20. Não, ele sabia, ele sabia, ele não era uma pessoa alienada. Embora que seu corpo aos 100 anos, seu corpo como o ventre de Sara, já não tinha um vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Então, por ele ter crido naquilo, ele viu o milagre, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso, fala, o meu benefício. Pois elas garantem que também seremos considerados justos, fala comigo, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então a mesma palavra, a mesma promessa que Deus deu a Abraão, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos herdeiros dessa promessa. Então na nossa vida, se Deus fez coisas incríveis na vida de Abraão, por que Ele não faria na nossa? Então analise isso. Analise a sua fé. Sua fé, será que tem sido a fé dos demônios? Sabe, mas não pratica. Então não tem resultados. A gente tem que analisar o nosso dia a dia, as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Será que a nossa fé não está sendo apenas a dos demônios? Eu falo, eu creio em Deus, eu creio muito em Deus, mas na prática eu mostro que eu não creio. Em Gálatas 3,6, olha só. Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, vamos juntos, pessoal, assim, os que são da fé são abençoados, como Abraão, homem de fé. Então nós vemos aqui, está muito claro, os que são da fé são abençoados como Abraão foi. Uma árvore boa dá o quê, pessoal? Bons frutos. Abraão deu bons frutos. Abraão foi uma árvore frutífera. Muitos querem muito, mas não dão o que a fé exige. Muitos dizem que são boas árvores, mas cadê os frutos? É isso que a gente tem que analisar. Por que a vida não está andando então? Vamos olhar para o nosso coração. Vamos olhar para as nossas obras, nosso dia a dia. Você sabe que quem mente é filho do diabo, não é verdade?
Então, mas será que alguns ainda estão mentindo, mesmo sabendo disso? A gente sabe que Deus não aceita ofertas de uma pessoa rancorosa. Jesus ensina isso. Você for fazer uma oferta, um sacrifício, e você lembra, eu estou com uma barreira com meu irmão. Espera, vai lá, resolve e você volta. Senão você vai perder seu tempo. Mas mesmo assim, eu continuo mantendo sentimentos, raiva, mágoa, inveja. Então eu digo que Deus é grande. Mas cadê então as minhas grandiosas obras de fé? Se Deus é tão grande assim, por que eu não tenho rompido, não tenho tido obras grandes de fé? O que de grande nós temos feito para chamar a atenção de Deus? O que as nossas obras estão falando sobre a nossa fé? Ou a gente está paralisado por uma série de coisas, menos pela fé. Tudo está nos guiando, menos a fé. Tudo está tendo peso, menos a fé. O que de corajoso nós temos feito? Qual o nível de busca pela santidade, então? Porque a santidade é pela fé. Qual o nível de santidade que eu tenho mantido? As nossas obras falam qual é o tipo de fé que nós temos. Que em 1 Reis 18 diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Vamos juntos, pessoal. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova que hoje és Deus em Israel, e que sou teu servo, prova que fiz tudo isso por tua ordem. O que ele fala aqui na sequência? Vamos juntos. Ó Senhor, responde-me. Olha o tipo de oração desse homem. Elias chegou, ó Senhor Deus, veja que não foi aquela oraçãozinha que não passa nem do teto, que nem seu irmão do lado está escutando, quanto mais Deus. Porque não mexe com a pessoa, quanto mais o mundo espiritual. Olha a oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Foi oraçãozinha aguinha com açúcar, pessoal? Não, você vê nas palavras dele a força, a intensidade. Ele estava buscando, olha a sua oração, ele clamou a Deus, ele chamou a atenção de Deus, ele creu, Senhor, responde-me. Senhor, me responde. Isso é uma oração de fé. Para que esse povo saiba, ó Senhor, que és verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Isso é uma oração de fé. Como que tem sido as nossas orações? É quase, se Deus quiser, tá bom. Se Deus não quiser, tá tudo bem também. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Não é esse tipo de oração, esse tipo de fé morna que Deus espera do seu povo. Aqui em Marcos 16 diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, diga comigo, eles não acreditaram. Ok. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo, o caminho de Emaús. Aí eles falaram: não, você não estava sentindo que o nosso coração estava queimando quando ele estava falando? Aí eles correram para contar. Voltaram correndo para contar aos outros, vamos juntos, mas eles não acreditaram. Olha só, pessoal, que coisa. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu
E ele os repreendeu por sua incredulidade. Fala, incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Olha só, muitas vezes a gente está fazendo igualzinho. A gente foi liberto, foi curado, foi abençoado de tantas formas, mas agora não vai acontecer. Jesus tinha falado que ia acontecer isso, que ele ia ressuscitar, só veio 3 pessoas falar, em 2 momentos diferentes. Nós vimos Jesus. Ah, você está louco. Mas que falou que ia acontecer, rapaz? É domingo, disse que ia ressuscitar. Não estava o corpo lá, o Pedro e o João já tinham ido lá no túmulo, não estava lá, mas não acredita. A mulher não teve crédito, os rapazes não tiveram crédito, então o que vai acontecer? Aí a gente fala do Tomé, mas aqui os outros também. Quase não tinha diferença. O Senhor repreendeu, rapaz, que incredulidade obstinada, que teimosia. E Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer será salvo. Mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais, vamos juntos, pessoal. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Então, os sinais acompanham os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então o Senhor pegou pesado aqui nessa incredulidade obstinada deles. Ele corrigiu, porque não pode. Porque os sinais não vão acompanhar os incrédulos. Ah, estou na igreja há 20 anos. Mas na incredulidade não tem sinal nenhum. O sinal não vai acompanhar a vida daquele que só está sentando e esquentando a cadeira. Mas os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, os sinais de vitória, os sinais de rompimento, os sinais de progresso, os sinais de santidade, os sinais de livramentos. A fé tem que ser acompanhada por ações. A nossa vida precisa ter as bênçãos nos acompanhando. As mudanças acontecendo, os rompimentos acontecendo. É uma fé completa, uma fé com obras. Então os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Os sinais na sua vida financeira, os sinais na sua vida espiritual, os sinais no seu relacionamento. Tem os sinais daquilo que nós acreditamos. Se eu não acredito, eu não luto. Se eu não acredito, eu não sonho. Se eu não acredito, eu não faço mais. E eu acho que é perda de tempo, ou eu acho que é bobagem. Mas os sinais, estes sinais extraordinários, de bênçãos, de livramentos, de influenciar pessoas, de abençoar pessoas, de curas da alma, curas do corpo, rompimentos, curas de um histórico desgraçado, de derrota familiar, de miséria familiar, de anos vivendo com uma condição humilhante. Esses sinais vão cessar, mas somente na vida daquele que crê, que juntar a palavra e misturar com as obras. Somente assim as coisas vão acontecer, somente os sinais das mudanças, de você poder testemunhar do melhor tempo da sua vida, de você ser como Jabes, o mais respeitado da sua casa, o mais importante daquela empresa, o mais próspero, o coluna, um grande giré, vai ser somente na vida daquele que acreditar. Então, enquanto nós não quebrarmos isso, ah não, porque eu só ganho salário mínimo, ah não, porque eu sou funcionário público, então está estagnado, ah não, porque eu não estudei em tal lugar, não, porque ninguém na minha família conseguiu isso. Enquanto nós estivermos presos a alguma coisa,
não tem como os sinais do Senhor nos acompanhar. Os sinais, como a gente falou aqui, quando nós cremos em Jesus, aquelas promessas feitas a Abraão, que não tinha nada, não tinha saúde, não tinha idade, não tinha direção de nada, no entanto, ele é o pai da fé. Aqueles sinais, aquelas promessas de vitória, de prosperidade, de ser de uma pessoa tão abençoada que quem abençoasse ele seria abençoado, vai vir para nós também. Mas nós precisamos acreditar. Você crê nisso? Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, então. Vamos orar sobre isso, vamos romper, vamos acreditar, vamos manter uma fé completa. Feche seus olhos, por gentileza. Você sabe que Deus não responde necessidade. Você pode estar com uma dívida de 10 milhões. Você pode estar com uma doença que os médicos dizem que é incurável. Deus não vai responder isso. Deus não vai responder necessidade. Deus vai responder a fé. Então o meu problema não é meu problema. O meu problema é a falta de fé. O meu problema não é aquilo que eu digo que é o meu problema. O meu problema é uma postura diante desse problema. De falar com o problema ou de falar de problema. De apresentar uma série de situações, botando um teto em Deus. Então muitos não vivem coisas novas, coisas grandes, porque não há ainda aquele rompimento, ainda tem muita incredulidade. Você que está no nosso ministério, você sabe, a gente abre a Bíblia todo dia, a gente não conta historinha. E quantos ensinamentos que nós temos recebido, ao longo de anos inclusive, mas muitos ainda permanecem com aquela mente cauterizada, aquela dúvida, aquela insegurança, aquele travamento, aquela fortaleza na mente dele, não haja fé, não vive pela fé. Jesus disse tudo o que ia acontecer, e quando estava acontecendo eles não estavam crendo, não tinha novidade nenhuma, mas para eles era impossível. Mas Jesus disse tantas coisas. João diz que os discípulos viram milhares de coisas que não seria possível colocar em todos os livros da terra. Então aquilo que está registrado é apenas uma fração mínima, apenas de exemplo, de amostra do que Jesus fez. E eles vivenciaram tudo aquilo, e os 11 estavam lá chorando, reclamando, e incrédulos. Então tudo estava acontecendo conforme Jesus tinha falado. O próprio anjo falou, ele não está aqui como ele tinha dito. Ainda deu aquela espetadinha lá. Ele não está aqui porque ele disse que ele não está aqui. Então quem que você está procurando? Se ele não está aqui, porque ele disse que não está mesmo. Então quantas palavras, quantos testemunhos de outras pessoas que nós já ouvimos, quantas experiências que nós já tivemos, e ainda a gente mantém uma incredulidade. Vamos mudar isso agora. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu vou mostrar a minha fé com as obras. Eu vou manifestar uma fé viva, e não uma fé de defunto, uma fé morta. Analisa a sua vida. Analisa a sua vida. Pelo que nós fazemos, nós sabemos qual é o tipo da nossa fé. Por as obras, pelas palavras, pela forma que você lida com as coisas, com as pessoas, no seu trabalho, com os seus sonhos. Você não sonha, se você não rompe, se você não tem, como o exemplo que eu dei logo no começo, não tem a coragem de ir lá, pegar uma foto do seu computador, imprimir aquela foto, não, eu vou ser o coluna dessa área, desse setor da igreja. Se eu não tenho coragem, porque eu acho que não vai acontecer, ou eu acho que é bobagem, ou eu acho que isso daí é desnecessário, como é que eu vou reclamar depois dos meus resultados? Que é o que a gente falou, às vezes a pessoa tem fé para lutar pelo casamento, tem fé para lutar pela saúde, mas não tem fé para romper.
na vida profissional, não acredita que ela pode ser muito mais do que disseram que ela poderia, porque Deus diz que nós podemos muito mais. Como aquela música, eu sou o que o eu sou disse que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, não aquilo que o professor falou, que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa disseram que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E nós precisamos acreditar nisso. Isso é identidade. Isso é identidade. Então não aceita mais viver uma fé sem resultados. Não aceite mais falar da grandeza de Deus. Ser um Geazi. Geazi contava as histórias de Eliseu. Olha que maravilha, olha que homem de Deus. Mas só contava as histórias. Não aceita mais contar da grandeza de Deus, mas não ter coragem de pedir coisas grandes. Peça coisas grandes então. Abra sua boca. O que você precisa? Coloca força nisso agora. Abra sua boca agora. Faça oração aqui de Elias. Senhor, responde-me. Senhor, me responde. Eu preciso do Senhor. Me responde, Senhor. Responde. Rompe em fé em nome de Jesus. Rompe em fé em nome de Jesus. Não aceita mais falar, não, Deus é maravilhoso. Não, viva. Viva essa maravilha. Viva esse poder, essa coragem. Peça coisas grandes. O Senhor falou. Peça coisas das mais altas alturas, as mais baixas profundezas. Peça qualquer coisa. Aí o rei falou, não vou tentar Deus não. Olha a oportunidade que ele teve de pedir algo que ninguém nunca teve oportunidade. Pede as maiores coisas. Peça, o Senhor nos dá essa abertura. Abra sua mente, rompa agora, abra sua boca, crie, por isso declarei. Então fala, abra sua boca, declare pela fé, declare o que você quer, declare onde você vai chegar. Vai, rompa isso agora. Não deixe essa desgraça, dessas armadilhas, dessa fortaleza mental te intimidar. Mas como? Peraí, a minha idade, o meu salário, o meu emprego, o que eu faço? Eu sou aposentado, qualquer coisa. Não aceita isso. Deus pode te levantar, Deus pode te assoprar seu nome, Deus pode te colocar junto com uma pessoa para te favorecer. Deus cria os meios. Tira o olhar do como e olhe para Deus. Quem vai fazer? Não importa o como, Deus cria meios. A parte de Deus é a mais fácil, porque Deus faz o que Ele quer. Quem tem que romper somos nós. Deus não precisa romper, Deus é Deus. Então não vou mais falar do Deus grande sem viver coisas grandes. Então creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. E muda o seu estilo de vida. Muda aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que você reconhece, Senhor. Isso daqui eu sei que o Senhor não se agrada. Eu sei que isso não é bênção na minha vida. O Senhor é um Deus santo. Como é que o Senhor é um Deus santo e eu não ando ainda em santidade? Não, está errado. É óbvio que a minha vida não vai andar. É óbvio que a minha vida não vai caminhar. Eu tenho uma boca pesada. Eu tenho coisas erradas ainda na minha vida. Lembra disso, pessoal. Uma fé viva faz você tomar decisões corajosas. Então tome essa decisão corajosa. Será que ainda tem mentira na sua vida? Será que você distorce a verdade? Será que ainda falta integridade na sua vida? Será que ainda tem pessoas que lesam pessoas, prejudicam pessoas, tem desonestidade? Como é que Deus vai te abençoar se você não tem fé? Que se for íntegro, for honesto, Deus vai te abençoar. Que só dá para fazer alguma coisa dando um jeitinho, fazendo uma maracutaia. Não, em nome de Jesus, vamos quebrar essa barreira agora em nome de Jesus. Não vai andar assim, não vai andar. Não vai andar quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu não faço. Porque a gente ouviu e falou, fé é aquilo que eu faço. Então nós estamos sendo ensinados, mas na hora de agir, vem aquela incredulidade obstinada. Creia nisso em nome de Jesus. Creia, rompa isso agora em nome de Jesus. Quais as suas decisões? Quais as suas decisões? Defina a sua vida agora em nome de Jesus. Defina o seu caráter, defina os seus sonhos, defina onde você quer chegar, defina a sua vida agora. Quais as obras? A fé precisa de obras. Não aceita mais
uma vida mediana, uma vida medíocre. Não aceita uma vida com resultados pequenos. Tome essa decisão agora. Será que você ainda percebe que ainda tem bloqueios na sua vida? Então vamos expulsar isso em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça. Vamos orar sobre isso agora. Vamos romper toda incredulidade, toda limitação, toda crença de escassez, toda crença limitante, que a pessoa não vê, não consegue. Não, a gente não tem que ver nada, a gente só tem que crer. Esse é o rompimento que a gente precisa. Então expulsa isso agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, com as mãos na nossa mente, meu Pai, na nossa cabeça, nós repreendemos agora, Senhor, toda seta maldita, todo bloqueio, Senhor, que tem amarrado a nossa vida, tem impedido, meu Pai, os rompimentos dessas pessoas, Senhor, tem impedido a unção de crescimento, tem impedido, Senhor, tomarmos posse da nossa terra prometida, tem impedido que nós venhamos ir para lugares altos, Senhor, rompendo com coisas gloriosas, com testemunhos, Senhor, vivendo crescimento, vivendo progresso, testemunhando. Eu repreendo agora toda a crença maldita, toda a fortaleza que foi construída na mente dessa pessoa, seja desde a infância, seja pelos pais, seja pelos professores, seja pela sociedade, pelas pessoas, porque ela não teve uma faculdade, porque ela não fez isso, porque a idade dela, porque o ramo de atividade dela, seja qual for a mentira que o diabo falou no coração, na mente, nos ouvidos daquela pessoa, nós repreendemos agora todo mal, toda opressão, toda crença diabólica que impede com que essa pessoa rompa e vença e testemunhe e ela viva grandes coisas. Nós repreendemos agora. Pega todo o seu mal agora, você que vem lutando há gerações, ninguém na família dela conseguiu romper isso, ninguém na família dela conseguiu quebrar esse padrão. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu agora, em nome do Senhor Jesus, toda seta diabólica, tudo aquilo que você sabe, fala aí, aquilo que você ouviu, tudo aquilo que disseram contra você, que você não ia virar nada, que você não tem condição, que você era burro, que você não tinha capacidade, que você não tinha condições, que o outro era sempre melhor que você, que isso não era para você, que é só para o outro, para gente que é assim, que é assado, e você acreditou nisso. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Tira a mão da sua cabeça agora, todo mal, em nome de Jesus, e sai, e sai, e sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a sua vida agora, abençoa a sua vida, e declare aquilo que você é, aquilo que Deus disse que você é. Você é inteligente, você é capacitado, você é mais que vencedor, você é especial, você tem condições, você estará em lugares altos. Deus vai te colocar naquela posição que você tanto deseja, Deus vai te colocar naquela posição de honra, de destaque. Você estará sempre por cabeça, sempre por cima, sempre por cabeça, sempre por cima, sempre por cabeça, sempre por cima, sempre por cabeça, sempre por cima. Você vai testemunhar, você vai viver um ano melhor do que o anterior. Você não vai mais viver com as limitações, você não vai mais viver contando coisas, não, você vai viver rompimentos, abundância, prosperidade. Você não vai ficar lá preocupado com algumas coisas que você viu seus pais, seus avós preocupados uma vida inteira, se vai conseguir fazer, se vai conseguir pagar, se vai conseguir comprar. Não, você não vai pensar nisso. Você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem capacidade, você tem condições, você é o que Deus disse que você é. Declare isso agora em nome de Jesus. Declare portas abertas, declare portas abertas, declare a mudança na sua vida, declare rompimentos que você precisa, declare vendas, declare prosperidade, declare o que você quer. Eu falei isso semana passada. Qual área da igreja, o que você vai ser o coluna, o que você vai ser o giré. Creia, não olha, eu ganho só isso. Não, para com isso em nome de Jesus. Não vamos retroceder, vamos só para frente. O que você vai fazer? Eu vou colocar meu sonho lá. Eu não coloquei, ainda não tive a fé. Eu falei que ia, não coloquei. Eu ainda estou me sabotando de novo. Pela 1000ª vez eu estou me sabotando de novo. Não sabota mais. Toma essa decisão em nome de Jesus. É uma fé completa, a fé com obras. A palavra fala: escreva o seu sonho
escreva grande, para que quando a pessoa passar, mesmo que ela esteja rápida, ela vai conseguir enxergar. A palavra nos dá as direções, escreva, olhe e veja, olhe e veja. Olha lá, Jacó, olha lá, Jacó, olha lá, olha nos galinhos que você descascou, é aquilo que você tem que buscar, vai ser daquele jeito. Então olhe e veja, coloca fé nisso, coloca força, visualiza, toma posse disso, toma posse da libertação, toma posse do rompimento, tome posse disso, em nome do Senhor Jesus. Tome essa decisão, alinhe-se com Deus, alinhe-se com Deus, que você veja na sua vida a mudança agora. A mudança. Você não está aqui para ser motivado, não. Você está aqui para sair com decisões na sua vida. Uma nova fortaleza, mas agora uma fortaleza que você crê. Uma fortaleza que você não vai deixar as setas inflamadas do diabo entrarem para te atacar. Não, agora você levantou uma outra, você derrubou aquela fortaleza da incredulidade. Agora você levanta a fortaleza da fé. Então uma fé viva, uma fé como nós vimos aqui, dos heróis da fé. Eles agiram, então você crê agora. O que se você já estabeleceu na sua vida? Não, eu vou declarar por aquilo, eu vou ser o melhor na minha empresa porque eu quero alcançar aquele cargo, eu não vou mais ficar, não, mas é difícil, porque precisa ter isso, precisa ter aquilo. Quantos testemunhos que a gente já viu, que a pessoa, para estar naquele cargo, precisava fazer, tinha que ter um MBA, tinha que ter um curso específico, tinha que ter alguma coisa diferenciada. Aquela pessoa foi lá, ela creu, ela não olhou para aquelas circunstâncias, e Deus a levantou sem ela ter aqueles cursos. A gente já ouviu esses testemunhos. Você pode ter ouvido esses testemunhos, mas às vezes a gente tem a tendência, não, mas aqui para o caso dele. Não, não é o caso dele, é Deus, é a fé. Não tem caso dele, não tem, é porque para ele, não tem isso. Não fale mais assim, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para te botar uma fortaleza, repreenda isso da sua vida. Esses vícios diabólicos, que a gente cresce com essas desgraças, esses vícios de linguagem, que só sabota a nossa vida. Eu sou burro mesmo, não, porque eu não presto mesmo, não, nada para mim funciona mesmo. Para com isso em nome de Jesus. Não sai isso da sua boca só sai bênção, só sai prosperidade, só sai crescimento, só sai bênção, só sai coisa boa. Tanto que quando a gente fala, declara, não é assim, eu não vou ser isso, não, eu sou isso, é coisa positiva, é coisa boa, coisa certa, você declara aquilo que você quer viver. Então eu sou estável, eu sou continuista, eu não vou falar, eu não sou indisciplinado, não, eu sou disciplinado, eu faço as escolhas certas, eu tenho a presença de Deus, eu tenho a coragem, e as coisas vão acontecer na minha vida, então eu vou alinhar o meu estilo de vida pela fé. Eu não vou mais fazer negócio com tal pessoa, porque eu não preciso daquela pessoa, eu preciso de Deus. Eu não vou mais fazer negócios lesando pessoas, enganando pessoas, falando meias verdades, porque eu não preciso disso, eu preciso de Deus. Eu não vou mais mentir, porque eu não preciso mentir, eu preciso de Deus. Eu vou ser o homem que leva paz, segurança para minha casa. Eu não vou deixar minha família insegura com as minhas escolhas, se eu vou ser processado, atacado, preso, morto, qualquer coisa assim. Não, eu vou ter sabedoria, eu não preciso agir de uma maneira ignorante, estúpida, irresponsável, porque eu tenho a bênção de Deus. Eu vou buscar as coisas grandes, não vou mais limitar a Deus, porque Deus não tem limite, e se Deus não tem limite, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu não tenho limite também. Então essa é a fé que nós temos que perseguir, pessoal. Abençoa, estenda as mãos para a direção que você precisa de respostas. É um negócio, é um contrato, é a sua empresa, é o que você precisa? É uma ação judicial que você está esperando. Estenda as mãos pela fé para aquela direção e declare a libertação, declare a mudança, declare a resposta, declare a transformação dessa situação que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos, nós declaramos, meu Pai, nós cremos e declaramos, Senhor, que as vitórias que o seu povo precisa, as bênçãos que o seu povo precisa, serão materializadas, e veremos, meu Deus, milhares e milhares de testemunhos poderosos, de contratos milionários sendo escritos, sendo assinados, meu Pai, essa pessoa ocupando cargos altos naquela empresa, Senhor, pessoas, homens e mulheres, sendo homens e mulheres relevantes no mundo, Senhor, nacionalmente e internacionalmente, Senhor,
Senhor, o povo do Ministério Mudança de Vida fará proezas, meu Pai. O povo do Ministério Mudança de Vida fará proezas. O povo do Ministério Mudança de Vida fará proezas, meu Pai. Nós seremos o povo, nós já somos o povo mais vitorioso, mais próspero, mais saudável, mais feliz, mais realizado da face da terra, em nome do Senhor Jesus. O nosso povo, Senhor, o povo do Ministério Mudança de Vida fará diferença por onde passar. Nós seremos um canal de bênção, um canal de mudança, um canal de mudança de cultura, Senhor, um canal de mudança de sistema, meu Pai, um canal de mudança nas famílias, um canal de mudança nas empresas, meu Deus, onde tiver lá, meu Deus, alguém do Ministério Mudança de Vida, seja aqui nas igrejas, seja em outros países, outros estados, meu Pai, que estão lá como pontos de luz, orando, recebendo essa palavra, que ela venha a ser cheia do Espírito Santo, e que por onde ela passar, ela seja a diferença, como José. Ninguém sabia a fé de José, não sabia a nação de José, não sabia nem o nome de José, muitas pessoas, mas todos sabiam que aquele era um homem diferenciado. A postura, a integridade, a excelência dele chamava a atenção de todos. Então, onde você estiver, você será uma pessoa diferenciada, uma pessoa poderosa, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa grande, uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa, uma pessoa que trabalha todos os dias para a excelência, para se parecer mais com o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agradeça isso, agradeça. Toma posse de Senhor, obrigado, Senhor, eu creio nisso para a minha vida. Eu nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou voltar para aquele nível, Senhor, aquele nível da mediocridade, da mornidão, da passividade, da acomodação, falando das mesmas bobagens, falando dos mesmos impedimentos. Acabou, essa coisa velha, ultrapassada, essa coisa cheia de teia de aranha, essa coisa que não convém mais, não, Senhor, já não cabe mais na minha vida. Então eu te agradeço, Senhor, por essa mentalidade. Então eu vou declarar todos os dias, Senhor, porque os hábitos ruins entraram por repetição, o hábito bom vai entrar também por repetição. Então eu dei o passo agora, eu vou manter a consistência. A consistência é um ato de fé. Então mantenha, eu vou manter a consistência. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me ajudar a não esquecer, o Senhor vai me ajudar a focar, e as coisas vão fluir todos os dias, e eu vou construir uma vida sólida, abençoada, e o Senhor vai me abrir portas, e o Senhor vai criar meios, e o Senhor vai ver cada dia mais o meu coração se abrindo, a minha fé expandindo, os meus resultados acontecendo, as coisas que eram promessas virando realidade, matéria no meu dia a dia. Eu verei os bens do Senhor, as promessas do Senhor na minha vida, porque assim como o Senhor fez na vida de Abraão, porque ele creu, eu creio também, então o Senhor vai fazer na minha vida também. Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, nós te amamos e te agradecemos. Amém. Amém